Estou com a palavra a deputada Linda Brasil. Bom dia novamente, presidente. Bom dia aos deputados e deputadas. Senhor presidente, eu não ia nem tratar desse assunto, iria até conversar com o senhor em particular, porque, não sei se o senhor soube, na semana passada, um vereador bolsonarista usou um trecho de uma atividade que eu participei, e por curiosidade, eu estava até conversando com a deputada Kitty, ela estava presente. Foi no dia 28 de março de 2023, uma atividade referente ao mês das mulheres, do combate ao machismo, né, à misoginia, né, tudo que envolve violência contra as mulheres. E a atividade, o nome era, senhor presidente, ocupar e expandir conquistas e horizontes do protagonismo feminino no mundo contemporâneo. Nessa atividade, além de mim, estava a deputada Kitty Lima, a prefeita de Nossa Senhora das Dores, uma vereadora que tem a pauta, né, principalmente a pauta feminista, de combate à violência contra as mulheres, e outra representante lá do município, que foi falar justamente sobre a importância de nós, mulheres, ocuparmos espaços como esse. Né? E eu fui convidada justamente, deputados, contrário ao que esse vereador e esse deputado bolsonarista mentiroso fazem, que é o recorte de vídeos somente de uma frase em que eu estava falando, justamente respondendo uma pergunta de uma das alunas sobre como é que eu enfrento bolsonaristas covarde e mentiroso. Eu, na minha fala, disse que enfrento com pesquisa, já que eu sou pesquisadora de gênero. Meu mestrado, eu sou, além de professora, por isso também que eu vou às escolas, eu sou mestra em educação. A minha pesquisa na Universidade Federal, num programa de pós-graduação, foi sobre a importância, deputados, das discussões sobre gênero, diversidade, para combater a violência contra as mulheres, para combater a violência contra a população LGBT. Na semana passada, foi divulgado dados que de 10 LGBTs, 9 já denunciaram atitudes de violência, de bullying LGBT-fóbico, que causa, senhor presidente, principalmente a evasão escolar, que causa o pensamento de suicídio à população LGBTQIA+, porque, infelizmente, por causa dessa violência psicológica de dizer que criança é um HD virgem. Não, eu com 4 e 5 anos, senhor presidente, eu já era violentada, dizia seja homem, porque eu era uma criança que gostava do universo feminino, e que várias crianças até hoje são violentadas por esse discurso vazio, hipócrita, conservador e mentiroso, para querer perseguir algo que é fundamental nas escolas, que é a questão do respeito à diversidade. E quando eu vou às escolas, eu vou, além, né, de ser parlamentar, eu vou principalmente como a defensora de uma educação pública de qualidade que leve debates sociais, combate o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo, né, a misoginia e todos os comportamentos que geram violência contra a população. E o deputado, que eu não gosto nem de dizer, eu fui chamada para entrevista, eu não vou, sabe por quê? Porque esses deputados, não é só aqui em Sergipe não, no Brasil todo, né, no mundo todo, né, se a gente for analisar, que não tem projeto para a cidade, para o estado, para o país, todos os projetos, façam uma avaliação. A minha equipe fez a avaliação de todos os projetos. São projetos perseguindo as pessoas mais vulnerabilizadas, todos com discurso de ódio, todos para impedir que a gente vá à escola falar sobre amor, sobre respeito,
sobre aquilo que o Papa foi condenado de comunista, né, por viver a partir das diferenças. Porque é muito lindo viver de uma forma que todo mundo pensa igual. O deputado disse que a gente fala de fascismo e diz que a gente não sabe o que está falando. Eu consegui uma matéria na UOL, no Brasil Escola, o fascismo clássico, forma como o fascismo é conhecido entre os historiadores e possui algumas características. Culto ao chefe, líder, de forma de colocá-lo como a única pessoa capaz de guiar a nação e o seu destino, como a gente teve em relação ao outro ex-presidente. Desprezos pelos valores liberais, nos quais estão inclusas liberdades individuais e a democracia representativa, né, de toda a população. Eles não querem isso. Eles desprezam os valores coletivistas, como o socialismo, o comunismo. O desejo de expansão do imperialista, de expansão imperialista baseado na ideia de domínio de povos mais fracos. Isso a gente sabe desde a Itália de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler. Vitimização de determinados grupos da sociedade ou de um povo como objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Isso retrata o que o presidente, né, dos Estados Unidos, que é um dos representantes fascistas, né, e que tem um diálogo muito profundo com o bolsonarismo daqui, disse na sua posse que a população trans é inimiga da nação. Esses são, presidente, só alguns dos itens que caracterizam esse comportamento fascista. E quando eu respondi a pergunta da menina, o trecho que eles recortaram, que eu digo, né, machistas, fascistas, não passarão porque vai ter resistência. Não irão me silenciar, não tenho medo. Você pode concordar ou não, mas Kitty não pode usar a internet como eu estou sendo usada com perseguição, presidente. Eu vou solicitar uma reunião com o senhor, porque eu quero minha segurança, porque eu estou sendo ameaçada. São centenas e centenas de mensagens no meu direct e em blogs sensacionalistas me atacando. Como o vereador me distratou, me tratando no masculino lá na Câmara Municipal de Aracaju, e eu já estou acionando a justiça para isso. O que você pode concordar ou não concordar. Agora, você pegar, Kitty, como eu acho que já fizesse com você, né? Recorte de uma fala para querer deslegitimar uma atuação política, porque esses bolsonaristas, eles estão com medo de se reeleger. Um quer vir aqui para a Alese, né, o vereador, e outro está com medo de se reeleger porque não tem uma atuação política, não sobe na tribuna para criticar as mazelas da nossa sociedade, as violências que o nosso povo sofre, as injustiças sociais, a falta de políticas públicas, não só em relação à população mais vulnerabilizada, mas como a questão de falta d'água e outras questões referentes à moradia, à população de rua. Não irei me silenciar e eu exijo proteção, e eu jamais vou admitir que usem recortes da minha fala para estimular o ódio, a perseguição e a violência, não só contra mim, mas contra meus assessores que também se sentem violentados, porque como não tem um discurso embaseado, vem com um discurso, eu acho que não pode. Essa época foi a época da ditadura, seu deputado. Não estamos na época de ditadura em que debates como esse eram perseguidos, não só em escolas, mas nos teatros, nas ruas. Livros eram queimados,
por não aceitarem a diferença, o discurso divergente. E aqui o parlamento é para isso, é para a gente divergir e não utilizar de mentira, de fake news na internet para nos perseguir. Eu não ia nem trazer esse assunto, eu estou vendo junto com o meu jurídico uma forma legal para me proteger, né, porque eu não ataco, não pego recorte de falas de ninguém para usar, né, reproduzir em redes sociais para estimular a perseguição contra qualquer outro parlamentar. E eu acho isso um desserviço ao legislativo. Aqui nós estamos para discutir as leis orçamentárias. A LDO já está no sistema, fiquei sabendo hoje, porque nós vamos discutir as leis diretrizes orçamentárias para a destinação de recursos para as políticas públicas, para resolver as questões da nossa população, né, das desigualdades sociais, né, da violência, de tirar Sergipe, né, do índice alarmante em pessoas em situação de fome. Isso, esses parlamentares ditos morais que estão dizendo que a gente quer influenciar a adolescência. Jamais, senhor presidente, se eu pudesse ter esse poder de influenciar alguém, eu jamais que ninguém pudesse passar pelo que eu passei. O que a gente vai falar é sobre respeito, é sobre capacitismo, é sobre o machismo que gera tanta violência. Tem mais 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Que gera mais violência. Lá no Rio Grande do Sul, senhor presidente, no final de semana, em menos de 24 horas, 6 mulheres foram assassinadas por causa do machismo. E é através da escola, do combate a esse comportamento de que o homem pode tudo, de que o homem é o detentor do saber, da superioridade, e que a mulher é um objeto que faz com que esses homens assassinem suas mulheres somente porque elas decidem romper um ciclo de violência. O que eu vou na escola é falar sobre isso, é sobre respeito e não política. Política a gente faz, se não sabe, só ir subir em qualquer lugar, ir visitar qualquer lugar, ato político. Nós somos políticos, todo mundo é político, as formas de se vestir é política. Não venham com hipocrisia, com disco. E falar que esse projeto não é um projeto criado por ele, é a reprodução de projeto de escola sem partido, que já tem até uma decisão do STF que é inconstitucional. Não pode nem ser passado pela Constituição de Justiça aqui. É um projeto inconstitucional que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E não iremos aceitar nada que estimule, que persiga e que faça perseguição a professores estudiosos, porque essas pessoas são contrárias à educação transformadora, uma educação que desperta o senso crítico, são contrárias à ciência, como aconteceu na época da Covid. É isso, senhor presidente. Depois eu queria marcar uma audiência, uma reunião com o senhor para falar sobre as ameaças, os ataques que eu estou sofrendo. Obrigada. Questão de ordem, presidente.